Governo monta estratégia para distribuir ajuda humanitária às famílias que já sofrem com a cheia dos rios no Amazonas. Lar dos Rancenianos ganha 2 novos pavilhões. São 16 apartamentos mobiliados e equipados para quem tem limitações físicas. E ainda nesta edição você vai conhecer o coronel Irã Reis, que viajou 4.000 quilômetros de caiaque, atravessando 30 municípios entre o Amazonas e o Acre. Essas e outras notícias agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite para você. A Defesa Civil do Amazonas prepara a distribuição de ajuda humanitária para as famílias afetadas pela cheia dos rios no interior. A estimativa é de que cerca de 25.000 pessoas já sofram os impactos da subida das águas. O cenário preocupa. Nas comunidades distantes, até na sede municipal, a água já toma conta de algumas ruas. Segundo o levantamento da Defesa Civil, as áreas alagadas atingem mais de 400 famílias em Benjamin Constant. Na parede da casa de Dona Raimunda, ainda tem a marca do nível que a água chegou em 2012, o ano da cheia recorde no Amazonas. Ela tem medo que a situação se repita. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque ainda tem mês de março todinho e abril. Tudo é para encher, ninguém sabe. O rio Javari subiu mais do que o esperado e está 6 centímetros acima do registrado no mesmo período do ano passado. A tendência dela é subir bastante. E pelo que a gente sabe do que os peruanos vêm daí de cima do Peru, daí de cima, ela vai encher mais ainda. No Alto Solimões, o nível do rio está a menos de 1,5 metro da cota recorde. Uma nova coordenação da Defesa Civil foi inaugurada em Tabatinga para facilitar o trabalho das equipes que atendem a população da área. Até a semana passada, 5 municípios tinham decretado situação de emergência por causa da cheia e outras 9 cidades estão sendo monitoradas pela Defesa Civil. O trabalho inicial é a construção de pontes para facilitar o acesso dos moradores. A próxima etapa é a entrega de ajuda e a retirada das famílias para locais seguros. Com a mudança nas prefeituras, algumas defesas civis municipais foram desarticuladas, com troca no comando das operações, o que tem dificultado o atendimento à população. E o Estado é que está fazendo, no momento, o papel dos municípios afetados. Então, nós estamos filtrando todas as informações e repassando para o governo federal para ter o reconhecimento federal, para assim dar um maior poder para o Estado, através da homologação do governo, para que possam essas ações feitas com mais contundência. Você já pensou em viajar 4.000 quilômetros de caiaque? O coronel Irã Reis, que você vai conhecer nessa reportagem, topou o desafio. A aventura de 83 dias terminou no domingo e atravessou 30 municípios entre o Amazonas e o Acre. O trajeto, que começou em dezembro, terminou ontem no Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, em Manaus. O coronel expedicionário Irã Reis e Silva, de 62 anos, tinha as marcas do sol e da chuva, que o acompanharam durante 83 dias. O militar enfrentou os rios da Amazônia para atualizar os mapas geográficos no entorno do rio Juruá. E em quase 3 meses de expedição, o coronel afirma ter encontrado várias mudanças. De acordo com ele, a diferença entre os desenhos dos mapas e a realidade atual das terras amazônicas é enorme. De Juruá até a foz do rio Juruá, nós tínhamos no mapa do DENIT 3 comunidades. Apenas uma delas existia, as outras 20 e poucas não estavam no mapa. Então esses erros eram muito grandes. Outro era o próprio traçado. Às vezes o traçado marcado ali para a navegação, que é em azul no mapa do multimodal do DENIT, aquele enlace que ele fazia já tinha sido rompido, né? Então existia um furo naquele lugar que agora já era o próprio leito do rio. O trajeto, que alcançou 30 municípios entre o Amazonas e o Acre, não foi nada fácil. Alguns moradores de comunidades ribeirinhas chegaram a confundir os expedicionários com traficantes e até fugitivos. A dificuldade para se alimentar também era outro desafio. Mas a aventura valeu a pena e uma próxima deve estar a caminho. Então, no mínimo 5 anos, a gente tem que atualizar. Em constância tumultuária do Euclides da Cunha. Então, os rios estão sempre mudando, criando ilhas, acabando com ilhas.
E ainda nesta edição, grupo de ciclistas discute a elaboração de um plano cicloviário para Manaus. E no próximo bloco, a discussão de melhorias para os pacientes com doenças renais. A gente volta já. Amanhã é o Dia Mundial do Rim. E para que a data não passe em branco, um grupo de pacientes com doenças renais estiveram hoje na Assembleia Legislativa para discutir melhorias no sistema de atenção aos crônicos renais. Atualmente, ninguém precisa mais sair do Amazonas para fazer transplantes de rins, porque o governo do estado já oferece o serviço em parceria com um dos maiores hospitais de Manaus. O grande questionamento dos cerca de 1.500 pacientes renais do estado é sobre o acompanhamento do paciente antes e depois da cirurgia. Faz o acompanhamento até 8 dias, depois que libera o paciente, aí se ele sofre um problema, vai para outro hospital. Para o deputado Luiz Castro, autor da proposta de audiência pública, a Secretaria de Estado de Saúde poderia apenas ampliar os poderes da Coordenadoria Estadual de Transplantes de Rins para que fosse dada maior atenção aos pacientes renais. Que nós esperamos que a Suzano dê um apoio muito maior para a própria Coordenadoria de Transplante. Coloque como prioridade todos os procedimentos que precisam ser feitos, inclusive ampliando a capacidade de transplante para um hospital público como Adriano Jorge, que é um hospital universitário. Desde 2011, quando se iniciaram os transplantes em Manaus, 70 pacientes já receberam rins de pessoas vivas ou mortas. A coordenadora de transplante informou que a Suzano já está cobrando do hospital responsável o acompanhamento pós-cirúrgico e que pretende ampliar o leque de hospitais que realizam transplantes no Amazonas. Nós temos agora o Hospital Santa Júlia, que é o hospital que faz transplante, com a possibilidade de fazer o atendimento dos renais completamente. Então, para os renais, para o Hospital Adriano Jorge, nós vamos propor a mesma coisa para o fígado. Para o Hospital Francisca Milha, a mesma coisa para o coração, que são 2 transplantes que serão implantados esse ano agora de 2013. E o governo do estado entregou 2 novos pavilhões do Lar dos Hansenianos na colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. São 16 novos apartamentos mobiliados para os portadores do mal de Hansen. Quase 20 quilômetros separam o bairro Colônia Antônio Aleixo do centro da capital. A distância marca o isolamento histórico de pessoas que só precisavam de auxílio médico. O bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, passou a receber pessoas que se sentiam excluídas por serem portadoras do mal da hanseníase. Agora, essas mesmas pessoas estão tendo a oportunidade de ter o sonho da casa própria. Seu Raimundo Colares, de 72 anos, é um dos novos residentes no Lar dos Hansenianos. O parentinense tem a doença desde os 8 anos de idade e saiu do interior para a capital em busca de melhor tratamento. Ganhar uma casa própria nem estava nos planos. Me alegra de tudo, né? Porque é uma coisa muito importante, né? Para sempre. Valdo Teixeira, de 53 anos, é outro beneficiado. Ele comemora a conquista da casa junto com a esposa, Dona Graça, que cuida do marido desde que o conheceu, há mais de 20 anos. O casal morava de favor com amigos e agora tem o próprio lar. A vida nova deve trazer até festa de casamento. Com toda certeza que agora a gente tem tudo para casar, né? Toda melhora de vida. São 16 apartamentos com 46 metros quadrados cada. A mobília foi entregue junto com a casa nova, que tem sala, quarto, cozinha, banheiro e área de serviço. Alguns espaços são equipados para a acessibilidade dos hansenianos que sofrem com algumas limitações físicas. Os 2 pavilhões custaram juntos mais de R$970 mil, financiados pela Caixa Econômica Federal. Mas tenha certeza que o que a gente faz é tentando fazer o melhor e principalmente olhando a população que mais precisa com os olhos diferenciados. Outros 3 pavilhões estão em construção e devem ser entregues até o final do ano. E no próximo bloco, a proposta de se criar um plano cicloviário para a cidade de Manaus. É só instante.
Representantes da Prefeitura e integrantes de grupos de ciclistas de Manaus realizaram hoje uma reunião para avaliar os resultados da pesquisa que define o perfil das pessoas que utilizam as bicicletas como meio de transporte na cidade. A proposta é discutir políticas públicas necessárias para a elaboração de um plano cicloviário para a cidade de Manaus. O levantamento durou um mês. Dos 674 ciclistas entrevistados, 45% utilizam a bicicleta para ir ao trabalho, 30% para o lazer e 14% para ir à universidade. A região Centro-Sul de Manaus apresentou o maior número. No horário das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta, é que se dá a maior concentração de ciclistas nas ruas de Manaus. Segundo Paulo Aguiar, coordenador do grupo Pedala Manaus, a necessidade de uma estrutura cicloviária na cidade é cada vez mais evidente. Estima-se que mais de 16 mil pessoas utilizem a bicicleta como meio de transporte em Manaus. Tudo é congestionado em Manaus, né? Não tem mais horário de pico, não. Qualquer horário do dia você tem trânsito pesado em Manaus. Então a bicicleta ela serviria para não só desafogar o trânsito, como tornar o trânsito também um pouco mais democrático e humano. Além das faixas exclusivas, o plano cicloviário inclui a construção de bicicletários em terminais de ônibus e o incentivo a parcerias para que sejam instalados estacionamentos públicos por toda a cidade de Manaus, principalmente nas empresas, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais. Atualmente, a estrutura viária de Manaus tem cerca de 1.200 ruas. Mais do que infraestrutura, a implantação do sistema cicloviário deve demandar ainda um trabalho de conscientização, tanto para motoristas quanto para os próprios ciclistas. O grande objetivo é educar os modais para se respeitarem, principalmente os veículos motorizados em face dos usuários de bicicleta. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite e amanhã a gente se vê.